Olá, tudo bom por aí? Uma semana abençoada para ti, querido. Ai, que maravilha você acordar e você saber que o sol está brilhando porque o seu Redentor vive. Um Deus fiel, um Deus que cuida, um Deus que ama e um Deus que está conosco. Isso já é gratificante, né? Nós entendermos que a nossa vida está nas mãos desse Deus maravilhoso. E a reflexão de hoje, o tema dessa reflexão é a perseverança da viúva nos inspira. Que viúva? Essa viúva ela é retirada de uma parábola. E o nosso mestre por excelência, o nosso querido Jesus, nos ensina a como praticar a perseverança dessa viúva. Mas antes de nós analisarmos o texto proposto, eu gostaria de trazer para você, querido, algo de suma importância. Lembrar você o que é uma parábola. Para a gente não perder a prática, é sempre bom a gente, levar essa reflexão também de forma didática. Então, o que é uma parábola? São narrativas breves, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, dotados de um conteúdo alegórico e uma verdade moral, utilizados nas pregações e sermões de Jesus, com a finalidade de transmitir grandes ensinamentos. E é o que vai acontecer. Nós vamos absorver grandes ensinamentos através dessa parábola. Mas antes da gente prosseguir para trabalhar o texto proposto dessa reflexão, eu pediria licença a você, querido, querida, para te relembrar em breves palavras, eu prometo, alguns personagens que vai nos inspirar a perseverar. E você vai entender que para chegar, querido, a alcançar o objetivo, a promessa, o sonho da pessoa, há certas o quê? Há certas quedas no caminho, há certos fracassos no caminho. Não há vitória sem quedas. E a gente vai relembrar rapidamente alguns personagens. Para não perder a prática, eu vou te relembrar rapidamente 2 personagens bíblicos. E depois vou trazer para o tempo atual, aqui no nosso dia a dia, pessoas que você conhece. O primeiro personagem que eu não posso deixar de falar é o famoso José, não é? A trajetória da vida de José nos ensina que circunstâncias difíceis na vida, é instrumento para Deus operar de forma sobrenatural. Então, quem conhece a vida de José sabe que aquela bagunça toda Deus transformou em vitória. Mas diante de todos aqueles acontecimentos, que foi o quê? Humilhação, foi vendido, foi preso como bandido, foi chamado de mentiroso, de sonhador pelos seus irmãos. Mas diante daquela situação toda, que você olhava para José e dizia que era um fracassado, quem olhava para a vida daquele jovem não tinha um futuro. Diante daquilo tudo, o que mais me encanta na vida de José, quando a gente vai ler ali as narrativas bíblicas, é você ver que em Gênesis capítulo 39, verso 2, diz assim: Deus era com José. Então, diante daquilo tudo, diante que aparentemente os nossos olhos demonstravam que não tinha solução, que a coisa ia de mal a pior, Deus era com José. Olha só que coisa louca. Mas engraçado que em Salmos 105, verso 19, diz que foi necessário acontecer aquilo tudo. Mas era necessário acontecer aquilo, tudo que aconteceu na vida de José, que nos serve de grandes ensinamentos, que nos serve esse personagem de grande perseverança, a não desistir, na convicção que tem no coração daquilo que Deus estava falando com ele. A Bíblia ressalta que era necessário acontecer aquilo tudo. Mas até o quê? Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, quando a gente vai ler a história de José e a gente vai fazer também uma comparação com Salmos relatando a vida de José, a gente vai ver que tinha um tempo, tinha um propósito, tinha
um objetivo ele passar por aquilo tudo. Louvado seja o nome do Senhor, mas graças a Deus que José não desistiu. E Paulo, você lembra de Paulo? Gente, eu amo falar de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele vai contrário o que ele vivenciou, assim como José também, vai contrário a muitas coisas loucas que a gente está ouvindo por aí. Paulo, ele viveu realmente o que é o evangelho, o que é batalhar na causa por Cristo, o que é viver, louvado seja o nome do Senhor, pela fé. E Paulo foi o quê? Foi chamado tagarela. Paulo foi chamado tagarela, sabe por quê? Unicamente por estar pregando a palavra de Deus. Lá em Atenas, você lembra? Pois é. Mas, para não ficar somente nisso, tem uma passagem lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 24 ao 27. Quando você puder, você corre lá e analisa. Fala de forma assim sucinta algumas coisas, sabe, que Paulo passou. Acompanha comigo rapidamente. A partir do verso 24. E diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. A gente vê aqui que Paulo, ele tinha todas as desculpas que poderia dar para desistir. Mas a gente vê que José e Paulo, o final dali da trajetória da vida destes dois homens, não foi isso que aconteceu. Aí a gente já começa a analisar qual dessas situações adversas aí, tanto na vida de José como na vida de Paulo, que você está enfrentando e está fazendo você desistir. Qual dessas situações adversas? A palavra de Deus, querido, ela conforta e confronta e também liberta, graças a Deus por isso, né? Mas todo aquele que se dispõe a vivê-la de forma genuína e a pregá-la, as narrativas bíblicas nos ensinam que ele ou ela irá enfrentar perseguições, semelhante ao que os nossos irmãos vivenciaram aqui, que eu acabei de relatar bem brevemente. Mas diante disso tudo, querido, esses dois personagens aqui venceram, pois Deus estava no controle da vida deles. Mas não é o texto que nós iremos trabalhar hoje, né? Rapidamente, para a gente poder entrar no texto proposto, eu gostaria de te relembrar 2 personagens atuais, sim, que convivem conosco, que você conhece. O primeiro deles é o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Você conhece, não é? Pois é. Se você for ler a biografia desse pastor, ele ressalta que quebrou 7 vezes antes dos planos de Deus se cumprir na vida dele. Verdadeiramente, o pastor Silas Malafaia é um homem de superação. Quando você puder, leia sua biografia e seja abençoado. Outro, rapidamente, que eu quero ressaltar aqui para você, é o Ricardo Nunes. Você conhece o Ricardo Nunes? Ele é fundador da Ricardo Eletro e principal acionista da máquina de vendas. Teve que ajudar bem cedo na casa devido à morte do seu pai e iniciou seu trabalho vendendo tangerinas, pasme, na porta de uma faculdade. E depois ele montou sua lojinha e vendia liquidificadores e outros acessórios e cobria as ofertas da concorrência. Tinha visão, né? Perdia dinheiro, é claro, com os liquidificadores, porque ele tinha que bater a concorrência dos outros, mas por outro lado, as pessoas quando entravam na loja do Ricardo, não levava somente o liquidificador, acabava levando outros acessórios e com isso ele ganhava lucro. E hoje, atual, está à frente de uma rede de varejo que fatura aproximadamente 9 bilhões por ano. Querida, eu trouxe exemplos de personagens bíblicos e trouxe também exemplo de pessoas que sonham com alguma realização.
Por quê? Porque a perseverança que será trabalhado hoje, embora na parábola trata sobre a perseverança da oração, eu quero estimular em você, através da ajuda do Espírito Santo, a não desistir. A não desistir daquilo que Deus tem falado no seu coração. A não desistir dos seus sonhos. A não desistir de você. Deus me levanta neste dia falar por que você está desistindo. Falei brevemente aqui alguns pontos de pessoas que enfrentaram grandes desafios, grandes derrotas, grandes fracassos. Mas o que fez, o que determinou essa pessoa em ser um vitorioso foi ela perseverar, acreditar. E quando nós temos Deus, querido, se torna mais fácil, porque Ele nos fortalece, Ele aumenta a nossa fé. Então, sem mais me alongar, eu quero que você corre comigo lá no texto proposto de hoje, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. E diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum momento, ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva está me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Então, a gente já de início aqui, a gente consegue observar que a parábola, no qual a gente vai ressaltar alguns versículos aqui, mas ela termina dizendo: será que quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? E fala sobre você perseverar em oração e não desistir pela sua causa, pelo seu objetivo, pelo seu sonho, mas também fala da fé. A perseverança anda de mãos dadas com a fé, porque para você perseverar, você tem que crer que realmente vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Aqui, se você analisar comigo aqui, no verso 4, a princípio, esse juiz iníquo, ele não deu atenção a esta mulher. Ele não quis atendê-la. Mas a Bíblia fala aqui, querido, que esta viúva, esta viúva, ela, por algum tempo, ela ficou o quê? Massificando, incomodando esse juiz, batendo na porta, fazendo com que aquele juiz se lembrasse desta mulher, da sua causa. E a Bíblia fala que esse homem não temia Deus. Esse homem era um iníquo, ele não temia, não se preocupava nem com essa viúva e muito menos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem que não tinha temor nenhum, esse homem diz que ele preferiu atender esta mulher para que essa mulher não continuasse a atormentá-lo. Engraçado que aqui, quando a gente vai analisar essa passagem, essa parábola, né? Esse personagem fictício dessa viúva, no qual Deus traz um grande ensinamento para nós, demonstra que para nós sermos lembrados, para que o nosso pedido possa ser atendido, a gente tem que estar ali, ó, batendo na portinha, clamando, não desistindo de clamar. Por quê? Porque no verso 5 demonstra que a perseverança desta mulher moveu a mão desse juiz em seu favor. Não foi porque ele simplesmente se agradava desta viúva, até porque ele não estava nem aí para esta viúva, mas por ela não desistir, fez com que a sua mão se movesse em favor daquela mulher.
Louvado seja o nome do Senhor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse juiz atendeu a súplica de uma pessoa no qual não tinha nenhum interesse. Aí a gente para analisar essa passagem e ver. Era um homem iníquo, um homem que não tinha temor a Deus, um homem que não tinha nenhuma consideração com esta viúva. E Deus, para comigo e para com a sua vida. A Bíblia fala que Deus, Ele nos ama. E será que esse Deus que é bom, conforme a Bíblia ressalta, que nos ama, não nos atenderia, já que Ele é bom? E essa viúva, ela clama de uma forma com objetivo. Ela vai até esse juiz iníquo, mas ela não vai simplesmente por ir, ela já vai pensando o que ela vai falar, o que ela vai defender, o que ela vai clamar. Ela falava assim, ó: julgue a minha causa contra o meu adversário. Quando nós chegarmos no altar, nós temos que perseverar, nós temos que acreditar, porque o nosso Deus é bom, Ele nos ama, mas chega, querido, conforme diz a palavra do Senhor, com ousadia no Santo dos Santos, e clame e peça, sabendo o que realmente você quer. Julgue a minha causa contra o meu adversário. E esta mulher clamava de forma incessante. Ela não desanimou, não desfaleceu, ela insistia. É bom lembrar que quem está trazendo essa parábola é o nosso mestre por excelência, o nosso Jesus. E aqui ele ele ressalta essa parábola com um objetivo que é ressaltado no verso 1, dizendo que ele contou essa parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Querido, o nosso Deus, Ele quer em todas as áreas da nossa vida e circunstâncias trabalhar a fé em nós. Ele quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer no nosso lar. Mas antes dele querer realizar, antes dele querer operar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, antes dele realizar o nosso sonho, Ele quer trabalhar primeiro em nós. E uma das coisas que Deus gosta de colocar nos seus servos é a fé que agrada a Ele. E a perseverança em caminhar com Ele. E a perseverança da oração é fundamental na vida do cristão. Porque é em você perseverar que você está crendo que somente Ele pode fazer na sua vida. Então clame até o céu, querido, entrar em ação ao seu favor. Peça ao Senhor para te levantar, louvado seja o nome do Senhor, e aumentar a sua fé, assim como o pai que tinha um filho endemoniado. Em Marcos, capítulo 9, do 23 ao 24, quando você puder, corre lá, existia um pai que estava clamando a Jesus pelo filho que estava endemoniado. E ali Jesus, falando com aquele pai, e aquele pai pede algo a Jesus: ajude-me na minha falta de fé. Era um problema, querido, que atormentava, trazia tristeza àquele pai, atormentava aquela criança, aquele jovem. E o pai já não sabia mais o que fazer diante daquela situação. É uma situação que nos apresenta que a gente fica sem saber o que fazer. Mas diante de situações que nos deixa pasmos, que nos deixa sem ação, que nos desanima, que nos causa profunda tristeza, temos que fazer como esta viúva: julgue a minha causa contra o meu adversário, Senhor. Aleluia. E pedir: Jesus, ajude-me com a minha falta de fé. E quando esse homem pediu Jesus para ajudá-lo com a sua pouca fé, Jesus fala, querido, no verso 23, tudo é possível ao que crê. E eu termino essa breve reflexão dizendo ao meu e ao seu coração: querido, não são as lutas e nem a montanha,
O nosso olhar tem que estar naquele, louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo faz. Tudo é possível ao que crê. Que o Senhor Jesus neste dia possa te levantar, fazer você caminhar mais uma milha, fazer você acreditar que é possível. Fazer você, querido, em nome de Jesus, a não ouvir as vozes pessimistas que está fazendo com que você venha desanimar de acreditar que o seu Deus tudo pode. Peça socorro ao Senhor. Deus, ajude-me com a minha falta de fé. Que Deus possa te sustentar neste dia, possa te levantar na caminhada. Que você, querido, em nome de Jesus, possa clamar ao Senhor: Deus, julgue a minha causa contra o meu adversário. Faça como esta viúva que o nosso Jesus nos ensinou. Ele está nos ensinando. É assim que Ele quer, querido, que façamos. Ele quer que eu e você venha clamar desta forma, se quebrante diante da presença desse Senhor maravilhoso e diga a Ele: Senhor, julgue a minha causa. E Deus irá dar vitória, com certeza. Estarei terminando orando por todos nós, pedindo ao Senhor para que venha fincar os nossos pés na rocha que é Ele, por Ele ser soberano, poderoso, tremendo, fiel. E a palavra do Senhor nos garante que tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Querido Deus, queremos te dar graça pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e o Senhor cuida de nós. Pai, neste dia, levanta aquele que está prostrado, aquele, Senhor, que desistiu de acreditar que é possível o Senhor solucionar essa luta. Pai, traz esperança àquele que deixou de sonhar, aquele Deus, aleluia, que pensa que é difícil, é impossível, mas a Tua palavra nos garante que tudo é possível, que crê. Entra nos corações, entra nas mentes, levanta, Senhor, aquele que está triste, aviva a nossa fé. E Deus, Tu és o Deus da esperança. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor, Pai, está no controle de tudo e de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. No próxima semana não terá vídeo, tá bom? Porque é Dia das Mães e essa mãe que vos fala irá curtir o seu filhinho. Mas pode deixar, você, mamãe querida, mulher maravilhosa, guerreira, poderosa em Deus, eu estarei colocando o vídeo bem rápido lá no meu canal, tá? No Instagram e no Facebook, te parabenizando por este momento único, esse momento grandioso, esse momento esplêndido de ser mãe. Recebe o meu carinho. Mas pode deixar que semana que vem eu faço algo bem rapidamente, de forma bem carinhosa, porque vale a pena, né? É tão gratificante ser mãe, é tão bom. Curte o seu dia, mamãe. E você que parou, volte a caminhar, porque Deus é com você. E é Ele que te sustenta. Deus nos abençoe.